sou Mário Lopes Machado, sou professor de matemática aposentado aqui no IFE, tenho 65 anos atualmente. Vim para aqui em março de 1967 como aluno do primeiro ano ginasial, que hoje corresponderia à quinta série, e aqui eu me formei em técnica de edificações em 1973. E depois comecei uma trajetória profissional a partir de 75 como professor temporário, e vindo me tornar efetivamente professor da escola nos anos 80. Eu sou de família muito pobre do interior do lugar chamado Imbé, e eu estudei meu curso primário na Escola Agrícola de Conceição de Macabu. E a escola, quando chegou no final do ano, que eu cheguei aqui, já não havia mais, eu só podia estudar numa escola pública, de preferência que me desse o material escolar, como eu tinha lá no internado. Quando eu cheguei aqui, já havia encerrado os exames de ingresso, que eram os exames de admissão. Eu tive que ficar todo o ano de 1966 esperando por uma outra oportunidade. Quando chegou em dezembro de 66, houve um exame de seleção, e apesar de ter ficado um ano inteiro sem estudar, eu consegui tirar o 5º lugar e consegui a vaga para entrar no ginásio, que era o ingresso na série inicial do primeiro ciclo, do ensino fundamental, que seria hoje, né? E aqui eu, graças a Deus, fiz o curso de ginasial, me formei em eletricista, instalador. No curso técnico fiz a opção pelo curso de edificações, mas acabei mesmo me tornando professor de matemática por influência de alguns professores dessa escola, como o Álvaro Rogério Goulart, como o Godofredo Saturnino Pinto, e não tenho arrependimento nenhum de ter tido essa experiência de professor, cujo foco foi aqui onde tudo começou. Ao terminar o ginásio, já com o curso de eletricista, eu comecei a fazer meus biscates. A ideia de fazer o curso de eletricista foi exatamente poder, com um alicate e uma chave de fenda, começar a ganhar meu dinheirinho. Então eu fazia uma padaria aqui, uma residência ali, e fui me mantendo. Já no ensino médio, no curso de edificações, já desenhando uma vocação para o magistério, eu comecei a dar aulas particulares para alunos de séries inferiores à minha. E com isso eu fui me remunerando durante o tempo do 2º grau, que era o curso técnico de edificações. Até que saiu o vestibular, quando eu consegui uma vaga no curso de matemática, com um programa do governo federal de crédito educativo, patrocinei o meu primeiro ano. Já no 2º ano eu ingressei aqui, a convite do professor Álvaro Rogério, como professor colaborador, um caráter precário, né? Até que pudesse haver o concurso que veio acontecer só em 1981. Era a Escola Técnica Federal, não é? Aqui havia uma certa disputa de qualidade entre o Liceu de Humanidade de Campos e a Escola Técnica Federal. Mas nós tínhamos um orgulho muito grande de usar o nosso uniforme, inicialmente um uniforme marrom e a camisa amarelinha, depois veio a calça jeans e o jaleco cinza, o jaleco azul claro, né? E cada curso tinha o seu uniforme de oficina. E era um orgulho muito grande para os alunos de mecânica usar o seu uniforme verde, os de edificações usar o seu uniforme de cenoura, e assim por diante, cada um curtindo, o de química usar o seu uniforme branco. E aí nós curtimos muito a Escola Técnica Federal. Mas começou a haver um processo de crescimento, a comunidade exigia que aqui tivesse cursos superiores. Então, no final da década de 80, começou a luta pela transformação da escola em Centro Federal de Educação Tecnológica, em Cefet. Nesse período, eu já estava praticamente no final da minha carreira de professor. Eu tive uma carreira muito dinâmica, mas uma carreira curta. Eu exerci o magistério aqui na Escola Técnica por 20 anos, porque naquela época a legislação permitia que alunos de escolas profissionalizantes pudessem incorporar esse tempo para efeito de aposentadoria. E eu era um caso raro que tinha estudado em 2 escolas profissionalizantes. Por isso o meu trabalho aqui na Escola Técnica, eu não cheguei a pegar a era Cefet e a era IFE, mas já naquela época ela era uma escola não só de destaque na região, como no Brasil. Durante muito tempo o nosso diretor ele era condecorado pelo desempenho que a Escola Técnica tinha no cenário nacional. Olha, ao ingressar aqui, abriram-se várias portas. Eu me lembro que eu tinha concluído a faculdade e comecei a fazer o curso de Direito. Então, foram tantas portas que se abriram, como eu era uma pessoa que ainda precisava muito de me remunerar para poder alcançar outros projetos, mesmo que eu não fosse ambicioso, mas projetos de subsistência. Então, o fato de eu estar trabalhando aqui antes de terminar o curso superior
abriram-se portas para mim no Salesiano, no Nossa Senhora Auxiliadora, e foi tudo muito rápido. E quando eu terminei a faculdade, que fiz minha pós-graduação, facilitou o meu ingresso em definitivo aqui na Escola Técnica. E se existe uma coisa da qual eu me orgulho, e descrevo isso periodicamente no meu Face, nas minhas rodas de amizade, é o fato de eu ter sido produzido, né? Eu fui uma pessoa que eu não... que seria eu se não fosse a oportunidade que eu tivesse a escola? Não é? Eu não sei, eu acho que o sentimento de gratidão é o primeiro e mais importante sentimento que uma pessoa deve possuir. E eu tenho pelo IFE um sentimento de gratidão porque ele me proporcionou me tornar um professor, me tornar uma pessoa conhecida, me proporcionou voos maiores. Eu fui secretário municipal durante 4 governos e durante 8 anos e pouco, mas trabalhei com 4 prefeitos diferentes. Tudo isso porque eu fui reconhecido o meu mérito como professor de sala de aula. E não existe profissão que te reconheça mais do que o magistério. Eu, com a ajuda dos meus alunos, no prazo de um mês, consegui fazer uma emenda popular que modificou a história dessa região. A gente conseguiu, e com a ajuda aqui do IFE, na época o diretor era o professor Luciano D'Angelo, ele me emprestou o ônibus, e nós conseguimos levar um abaixo-assinado com 4.000 e poucas assinaturas, pedindo à Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro que colocasse na Constituição o direito de aqui ter uma universidade. E essa universidade que está aí. E ela foi conquistada porque, como professor, que tudo começou aqui, e com a presença dos meus alunos, que não eram alunos, mas eram amigos e companheiros, a gente conseguiu escrever a história do Norte Fluminense. E se eu hoje tenho uma medalha de Tiradentes, uma medalha da Darcy Ribeiro, foi graças ao magistério. E o magistério não teria acontecido, a vocação não teria sido despertada se eu não tivesse passado aqui os mais belos anos da minha vida. Depois, como professor, eu tive a oportunidade de participar da Assembleia de Criação da CETEC. E fui o seu primeiro presidente. E me orgulho muito de a gente ter deixado a CETEC com a estrutura que proporcionou os que me sucederam só ir agregando mais valores. Como diretor de apoio e extensão na gestão do Dr. Miguel Ramalho Peçanha, foi meu último trabalho aqui na escola, eu fui indicado para ser diretor de apoio de pedagogia e apoio didático. Corresponderia hoje, na atual estrutura, a uma espécie de pró-reitoria de extensão. Nesse trabalho, a gente democratizou o acesso aos recursos públicos para capacitação. Nós, em assembleia com os servidores, a gente decidiu os critérios democráticos para a concessão dos repasses das verbas para capacitação, para excursão, para visitas de estágio. Enfim, foram oportunidades que eu levei para a minha vida pública. Porque depois que eu me aposentei, eu tive a oportunidade, como já te falei, de ser secretário de Estado Municipal. E essas lições, esse aprendizado daqui, foi o que norteou o meu trabalho lá fora. Olha só, do nosso tempo de que vinha para aqui de bicicleta, caía na lama aí na frente e tomava um banho de mangueira da própria obra para poder continuar na escola, para não perder aula. Das nossas peladas aqui debaixo da caixa d'água, onde agora tem um prédio novo do anexo ali do salão, Cristina Baixo, né? Enfim, as amizades que até hoje eu encontro através das redes sociais, pessoas que estão morando em Minas Gerais, que estão morando em São Paulo, que estão por aí e que fizeram parte daquela geração de vitoriosos, né? Como eu acredito que, assim como a minha escola técnica me deu todas essas oportunidades, ela não modificou só a minha vida, ela modificou a vida de milhares de jovens que, como eu, principalmente aqueles que vieram de camadas sociais menos privilegiadas e que, através de uma política de governo, nós pudemos ter acesso a todos os sonhos de cidadania, que é ter o direito ao trabalho, direito ao reconhecimento, não é? E ao direito de poder se sentir feliz, porque a grande ambição humana é ser feliz. Então, a escolha que a gente fez foi uma escolha muito acertada, porque me fez um homem feliz. O ambiente de servidor aqui era fantástico. A gente se conhecia, porque era um ambiente bem menor, não era essa cidade que se tornou, hoje é uma universidade. Naquela época era como se fosse só um campus, né? Então nós nos conhecíamos como família.
A gente fazia, por exemplo, um dia do servidor público, a gente chamava a esposa do servente pelo nome. O filho do professor sentava na mesma mesa do faxineiro, e assim a gente vivia uma unidade. E isso fez com que a gente tornasse esse ambiente, que era um ambiente... vivemos os anos duros da ditadura, mas nós superamos essas dificuldades pensando com o clima fraterno que havia aqui dentro. Então é difícil a gente passar por um desses companheiros que estão hoje aí, os que ainda sobreviveram, né, que estão aí, sem a gente apertar a mão, dar um bom abraço, porque sentir alegria de poder, por algum instante, reviver aqueles momentos áureos que a gente viveu aqui. Todos se conheciam, todos queriam o bem um do outro. Sim, dos mais simples aos mais graduados, vamos dizer assim. O seu Lourinho, por exemplo, que era um faxineiro, uma pessoa fantástica. A Dona Maria do cafezinho, o seu Jaci, o seu Juraci, são pessoas do apoio, né? Do magistério. O professor Godofredo Pinto, né? Ele me levou, quando eu estava no segundo ano ginasial, que corresponderia à sexta série, ele me ensinou a regra de 3 aqui e pediu que eu fosse ensinar os alunos dele do liceu. Que perspicácia dele, ele percebeu que poderia estar ali saindo alguém com vocação, despertando para a vocação. O Álvaro Rogério, quando ele me viu chegando na faculdade, os olhos dele brilhavam mais que os meus. A alegria de saber que o incentivo que ele me deu, me arranjando inclusive alunos para poder, enquanto fazia o segundo grau, ele me arranjava alunos para eu dar aula particular, para poder me manter e ajudando a minha família. Então são pessoas. Dona Júlia Codesso, que foi uma das diretoras da época, uma pessoa generosa, uma pessoa uma conselheira, uma mãezona de todos nós. Enfim, nós tivemos passagens brilhantes por aqui. Tentar passar autoestima para os meus alunos. Dizer que todos, assim como eu venci, eles podiam vencer. E se eu saí do Imbé, filho de pais analfabetos e camponeses, e me tornei um professor universitário e era professor da melhor escola de segundo grau da cidade de Campos, uma das melhores do Brasil, eles podiam muito bem também ser o melhor daquilo que eles quisessem ser. E hoje eu vejo que muitos deles seguiram o meu conselho e são bem-sucedidos profissionais naquilo que eles escolheram fazer. E quando eu encontro com algum deles que vem me agradecer por ter estimulado, eu acho que a maior recompensa está nisso. Tudo que me ocorre de boa lembrança, né? Mas a gente sabe que durante o período da ditadura houve algumas perseguições e isso assustava as pessoas. Talvez pela minha empolgação eu nunca me dei conta de que a situação que estava me envolvendo. Depois dos fatos acontecerem, quando nós estávamos organizando a Federação Nacional das Associações de Servidores, que depois virou o Sinasef, nós estávamos sendo vigiados por grupo da Polícia Federal o tempo todo, nos nossos congressos em Vitória, nas reuniões. Tinha nossa ficha completa, a gente podia ir e não voltar. Mas, graças a Deus, até nisso Deus foi generoso conosco, porque o que eles esperavam ouvir da gente, que pudesse nos intimar, nos incriminar, não aconteceu. E tudo aconteceu dentro daquilo do bom senso, do equilíbrio, e até que veio a restauração da democracia, e nós pudemos fazer eleições diretas aqui para diretores, poder escolher o diretor que é do interesse da comunidade. Eu me lembro do professor Jefferson, ele entrou num concurso com a gente. Quer dizer, graças ao processo da democratização da escolha, hoje nós temos um reitor que é fruto desse processo. Outrora, essas indicações eram arbitrárias e vindas de cima para baixo. Mas o dia mais importante para mim na minha trajetória foi o dia que eu cheguei aqui e tinha sido aprovado no exame de seleção para dar o pontapé inicial. Isso em começo dos anos 67. Eu sei que lá para do dia 8 assim, de março de 67 eu ingressei aqui. E hoje, 50 anos e 8 meses depois, eu não podia imaginar que eu ainda ia estar aqui relembrando, né? Depois de ter passado por 2 AVCs, ter superado a porção de coisa, estar aqui contando a vocês as histórias. Se ela puder ser útil, estimular alguém a valorizar
o aprendizado, porque o aprendizado é a única oportunidade que a gente tem, que principalmente os mais pobres, de poder vencer na vida com dignidade. E que para os professores, procure ser exemplo, porque eu costumo dizer que o exemplo não é a única maneira de você influenciar as pessoas, mas aliás, ela não é a melhor maneira, mas ela é a única. E se eu fui o que eu fui, eu tive influência, as pessoas que me influenciaram, e essas pessoas, a elas eu sou grato a vida toda. Nos anos 90, 95, 96, havia rumores, o governo era o Fernando Henrique Cardoso, que já havia naquela época uma preocupação com a mudança na legislação trabalhista e que alguns benefícios da época não seriam mantidos com a reforma. Então eu peguei uma aposentadoria proporcional, eu abdiquei mão do meu direito de professor e aposentei com o critério geral da aposentadoria, juntando outros tempos. Então eu juntei tempo que eu trabalhei na usina, juntei tempo que eu fui aluno, e com isso, efetivamente, de magistério, eu só tive 20 anos. Mas juntando tudo, dava 30. E eu aposentei com um proporcional de 35 avos. Dei muita sorte, porque logo 2 anos depois, houve uma emenda constitucional número 20, e que eu não poderia mais fazer concurso público. Mas como eu aposentei em 96, eu pude depois fazer o concurso para a UENF, onde eu me aposentei em 2013. Eu já cheguei lá, porque eu trabalhava aqui, mas trabalhava no Colégio Agrícola, trabalhava no Auxiliadora, na Faculdade de Filosofia. Esse tempo que eu não usei aqui, eu levei para lá, e foi possível. Mas não cheguei nem a me sentir ocioso, porque eu, para aposentar aqui em 96, eu larguei tudo que eu fazia, que era muita coisa. Inclusive, e a militância que eu tinha aqui também não podia, de fora, estar com militância aqui dentro da escola. Mas naquele ano houve eleições e eu fui convidado para assumir essa fundação. E lá era um trabalho totalmente novo, havia poucos recursos, não eram os recursos orçamentários que tem hoje, mas a gente, com criatividade e com parcerias, nós fizemos uma série de projetos sociais que me ocupavam o tempo todo e dava prazer, que era principalmente na área da promoção humana. Então, quando terminou essa fase da minha colaboração com o município, houve o concurso público para a UENF, foi onde eu tinha uma vaga lá na área de matemática, eu consegui essa vaga, no qual eu permaneci até 2013. E hoje, agora sim, como diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu estou verdadeiramente na condição de vagabundo, eu sou full-time aposentado. Olha, eu sinto assim, um pouco de nostalgia do tempo que ela era mais mignonzinha, né? Mas, por outro lado, eu percebo que foi um grande avanço para a sociedade, porque quantos da minha geração não tinham oportunidade de fazer um curso superior na própria cidade? Teria que fazer nas faculdades privadas que tinha aqui, nem sempre tinha recurso suficiente para isso. Os contratos eram de alto risco, porque você fazia um crédito educativo, você não tinha garantia que assim que você terminasse a sua faculdade, você ia conseguir trabalhar e poder pagar esse contrato, isso tornava estresse. Então, à medida que a escola técnica se transformou em Cefet e proporcionou os cursos de tecnólogos, e no momento seguinte passou para os institutos federais, podendo oferecer a universalização do saber, eu acho que foi uma conquista muito grande, um legado que os governos deixaram para o sistema de ensino, que eu acredito que seja irreversível. Eu não acredito que nenhum presidente possa promover nenhum retrocesso reduzindo. Agora, para ela se consolidar, é preciso que a gente garanta qualidade e motivação em todas as áreas do conhecimento. Se o IFE não abdicar da sua história, ficar sempre trabalhando nos seus projetos futuros, sempre levando em consideração a sua história, eu tenho certeza que as decisões futuras vão ser sempre acertadas, porque o IFE não errou no passado. Os erros que teve foram corrigidos. Então, se a gente se apoiar nas iniciativas que deram certo no passado, eu tenho certeza que o IFE vai continuar por muitas gerações promovendo a cidadania, promovendo a capacitação profissional e, acima de tudo, oferecendo oportunidades. Eu acho que o grande papel do Estado, aqui representado pelo IFE, é promover oportunidades.
que o cidadão não quer esmola, o cidadão não quer favores, o cidadão quer oportunidade de poder se capacitar e concorrer em igualdade de condições. Seja ele de que raça for, seja ele de que gênero for. O importante é que ele tenha a oportunidade de se capacitar e concorrer em igualdade de condições para poder viver com dignidade e poder andar de cabeça erguida em qualquer que seja o momento da sua vida. Eu estudei numa escola que preparava para entrar no segundo grau. Eu tive um ginásio todo e depois mais uns 3 anos de curso técnico. Com relação a você que é aluno, não perca a oportunidade. Sugue dos seus professores o máximo de informações. Se aproxime dele, se torne amigo do seu professor. Porque ele vai ser a pessoa que vai te ajudar a vencer dificuldades, a se tornar um adulto responsável, um adulto competente e, consequentemente, formar uma família estruturada e realizar o principal sonho do ser humano, que é ser feliz na vida. Então, se você é aluno e tem essa oportunidade de estar estudando numa grande escola, num grande instituto, aproveite esses tempos da sua vida. Que sejam 3 anos, que sejam 4 anos, o tempo que for que você ficar aqui, torne esse ambiente o mais agradável possível, para que você possa, daqui a 40 anos, dar um depoimento igual esse que eu estou dando agora. E se você é professor, eu também fui professor, não veja no seu aluno um adversário. Veja no seu aluno um companheiro de dia a dia, com quem você passa parte da sua vida junto com ele. Que você tenha orgulho de quando, daqui a alguns anos, você estiver aposentado, esse professor te apresentar os seus filhos e dizer: olha, esse cara foi meu professor, me ajudou a ser alguém na vida, me ajudou a ser um vencedor. Porque eu recebo muito disso. Eu encontro com ex-alunos, homens feitos, com filhos de 20 anos, me apresentando, contando histórias que eu nem lembrava mais. Então, não perca a oportunidade de ajudar a construir pessoas. Se você é professor, se você é administrativo, não importa. No momento que o aluno te abordar, você é a pessoa mais importante da escola, mais importante que o reitor, porque é a pessoa que está próxima dele. Não importa que você hoje seja a pessoa que está limpando as dependências, porque o IFE precisa de alguém que limpe as dependências. Mas faça isso com profissionalismo, faça isso com respeito, com dignidade, porque você vai ser lembrado por isso. Eu lembrei aqui da minha fala da Dona Maria, que serviu o cafezinho aqui. Então, por quê? Porque ela foi uma pessoa que marcou a minha primeira infância, a primeira parte da minha passagem aqui pela escola técnica. E você que é professor, que é funcionário, como é gostoso você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dizer: olha, eu hoje ajudei alguém a se tornar melhor. Eu fiz justiça. Eu dirimi conflitos. Eu reduzi angústias. Esse é o papel do professor. Muito mais importante do que você ensinar uma boa fórmula de física, de química, de biologia, é você ensinar essa pessoa a ser um homem, um pai de família. Preparar essa pessoa para ser feliz. Mas a gente pode ser feliz plenamente fazendo o bem, servindo a humanidade, servindo a nossa comunidade. Se a gente não pode apagar um incêndio porque a gente não carrega caminhão bombeiro de água, a gente faz como o passarinho, joga uma gotinha, mas você cumpre o seu papel. E eu acho que o professor, o servidor público, para ele ser respeitado, reconhecido, identificado como um elemento transformador, ele tem que estar a serviço do bem comum. Ele tem que estar a serviço da educação. E a educação se faz com gestos, se faz com exemplos, se faz com atitudes. Eu espero ter contribuído com o meu exemplo, porque eu não fiz outra coisa na vida a não ser isso que sou aqui. Eu não tenho 2 faces, 2 caras. É saber abrir mão dos preconceitos, usar a tecnologia a favor da educação. Por que não me aliar, não me capacitar para usar a tecnologia a serviço da educação? É muito mais veloz, é muito mais rápido uma consulta. Eu não tive essa felicidade de ter essas tecnologias na minha época. Eu tinha que usar o giz mesmo e o convencimento. Mas eu já encontrava professores que reclamavam das gerações para trás, que eram melhores, os alunos mais disciplinados do que na nossa. Mas será que a gente quer disciplina? Será que conversar, dialogar, necessariamente é indisciplina? Como é que vai se conhecer o problema de alguém se ele não abrir, se ele não verbalizar isso? Então há muitas possibilidades, é uma questão conceitual. Disciplina e indisciplina é uma questão de conceito. O que é para um pode não ser para outro. Agora, sempre deixe um tempinho, se tiver que
perder um exercício de uma equação no quadro, que perca. Mas não perca a oportunidade de ser amigo, de conversar com o seu aluno e poder ajudá-lo a resolver os seus conflitos. Porque você vai ter não só um aluno, vai ter um amigo pro resto da vida. Era essa a minha contribuição que eu tinha desse depoimento.